Aqui é o professor Gleison novamente, na continuação do nosso curso sobre funções. Agora vamos falar um pouco sobre o entendimento e análise de um gráfico. Então, como a gente pode verificar nos vídeos anteriores, as relações entre dois conjuntos, que são chamadas de funções, o seu desenho ela se comporta e ela representa um gráfico. Como eu sei e como eu faço para identificar uma função analisando apenas um gráfico? Se o que eu tenho é uma função ou se ela é uma relação? Aqui nós temos um exemplo clássico. Você tem a função desenhada, esses dois exemplos de funções desenhadas no plano cartesiano x, y. Então essa função tem esse formato e essa tem esse formato. Uma maneira de eu definir aquelas duas leis de formação da função olhando apenas o gráfico é verificar a seguinte situação. Se o gráfico está aqui, se eu fizer projeções ortogonais ao eixo x e paralela ao eixo y, ou seja, esses pontilhados como vocês estão vendo, cada pontilhado só deve tocar a função uma única vez, o gráfico da função. Se isso acontecer, nós temos uma função. Nem você olha aqui, ele tocou apenas uma vez. Então, isso é uma função. Neste caso, você pode perceber que esse pontilhado que está paralelo ao eixo y e perpendicular ao eixo x, ele tocou a função neste ponto e neste ponto. Tocou duas vezes. Então, isso é só uma relação e não é função. Outras características importantes é como eu encontro domínio e imagem numa função. Então aí eu preciso da malha quadriculada, né? Eu tenho o eixo x com todos os seus valores, o zero na origem, os valores positivos à direita, os negativos à esquerda, a imagem positivo acima, negativo abaixo. E aí o gráfico ele começa, se você observar, o início do desenho da função, do gráfico, ele começa no x menos 4 e vai até o x7, mas veja que a bolinha aqui, o preenchimento está aberto. Se você voltar aquele curso nosso de intervalos, você vai lembrar que quando isso acontece, quer dizer que o 7 não faz parte. Existe um infinito tão próximo de 7 que faz parte do desenho, do gráfico, da relação, mas o 7 em si não faz. Então, todo esse eixo, todos esses valores no eixo x, onde a função tem desenho, ela é desenhada, ela caminha, é considerado domínio. Então, o domínio é o intervalo menos 4 fechado e 7 aberto. Ou x pertence aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x menor que 7, porque esse é o espaço onde o gráfico é desenhado. A imagem é da mesma forma. O gráfico, o mais alto valor que ele atinge é em 6 na imagem, tá vendo? E o mais baixo é em menos 3, essa parte mais funda desta curva. Então a imagem vai de menos 3 até 6. Menos 3 fechado, porque a curva existe aqui, e 6 é fechado, porque a bolinha está fechada. Então, menos 3 ou 6, e 6 fechado, ou a imagem de f é y pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a y menor ou igual a 6. Lembrando que x representa o domínio e y representa a imagem. Outra coisa importante de se ver no gráfico de uma função são os zeros da função. O que é o zero de uma função? O zero são as raízes ou os locais onde a função toca o eixo x. Toda vez que uma função cruza o eixo x, ela tem uma raiz, ou seja, uma solução onde o seu resultado dá zero. Então, neste caso, essa função tem três pontos. Tem o x1, o x2 e o x3. É importante vocês verificarem isso, porque esses serão sempre pontos de análise e de estudo. Então, os zeros é esse ponto. Vamos ver aqui, por exemplo, numa função desenhada em um sistema. Deixa eu trazer aqui, esse é o software GeoGebra, ele vai acompanhar muita gente. Imagine uma função de primeiro grau, f de x igual a x mais 1. Pronto. Vamos desenhar ela aqui. Perdão. Olha aqui. O zero da função é esse ponto, ó, que é chamado de raiz, menos 1. Ele cruza o gráfico no ponto menos 1. Deixa eu colocar aqui pontos especiais, tá vendo? A intersecção de f no eixo é 0 e 1, é onde ele intercepta o eixo y, e a raiz é menos 1. Essa função vem do infinito e vai para o infinito, então a gente costuma dizer que
o gráfico dela, o domínio é real e a imagem é real. Mas e se em vez dessa função eu tivesse uma função assim, ó, x elevado ao quadrado mais x, né? Mais 1. Olha aí, essa função, como você está vendo aqui, ela vem do infinito, vira, faz sua curva aqui e volta para o infinito. Então o domínio dela é real, porque se você observar, qualquer parte deste gráfico que eu ampliar aqui, o domínio vai existir uma raiz. Mas se você observar também, a imagem, ela não toca esse ponto, ela vem só até aqui, ó. O extremo dela é menos 0,5 em x e 0,75. Então a imagem dela é de 0,75 para o infinito. Ela não tem imagem na parte de baixo, né? E se a gente colocasse aqui e ela não tem raiz porque ela não toca o eixo. Mas vamos ver se eu mudar aqui para menos 1. Pronto. Agora eu trouxe a função mais abaixo. Se você reparar, agora ela tem duas raízes. Ela tem a raiz A e a raiz C. Esses dois pontos são chamados zeros da função. E ela toca aqui também e ela faz a curva dela aqui, ó. A curva dela aqui é nesse extremo. Ela vem até no y menos 1,25. Então a imagem dela vem... A imagem vai de menos 25 para o infinito. E o domínio, ele é todo real, que ele existe em todo infinito. Mas e se essa função fosse algo assim? Se ela fosse uma função de terceiro grau. Olha aqui o que aconteceu. Agora ela tem imagem, vai para o infinito, desce para o infinito negativo e vai para o infinito positivo. E o domínio também. A gente pode até tentar dar uma ampliada nisso aqui. Deixa eu ver se isso aqui... Olha aqui o que aconteceu. Ela veio do infinito negativo, cruzou aqui no zero da função em A, fez a curva, voltou aqui em zero de novo nesse valor aqui, que a gente vai identificar qual é logo logo. Ó, o A é menos 4 em x, 0 em y, o C é menos 0,4 em x, e o D é 0,58 positivo. Veja que ela tem três raízes, ou seja, três pontos onde ela toca o eixo x. E a imagem dela, ó, é do infinito negativo para o infinito positivo. E o domínio também. Embora ela é muito concentrada aqui, ela existe para esses lados também, só que em valores muito gigantes. Eu vou ampliando aqui o gráfico para vocês verem. Então, esses são os principais pontos que você deve observar na análise de uma função. Nos vemos na próxima videoaula. Valeu e até lá!